Caros alunos, sejam bem-vindos à segunda competência da disciplina de Sistemas de Informação Gerenciais. Sou Mário dos Anjos, professor da disciplina. Na segunda competência, nós veremos o gerenciamento tecnológico do capital humano. Vale lembrar e relembrar a leitura do caderno da disciplina. Antes de fazer as tarefas, fazer pesquisas complementares, tirar dúvidas com toda a nossa equipe. Um forte abraço a todos e boa sorte. Vamos lá. O primeiro assunto da nossa competência aborda justamente as comunicações internas na empresa. Como que vamos ver as necessidades de informações para a área de gestão de pessoas. Em seguida, veremos os bancos de dados e a gestão de pessoas. Dando continuidade, os sistemas de informações na área de recursos humanos. Os sistemas de informação gerencial de recursos humanos e, finalmente, a avaliação crítica da tecnologia da informação em recursos humanos. Então, a reflexão muito importante para as empresas, como nós podemos ver lá no slide 3, é em relação às informações. Por exemplo, qual é a informação que eu preciso para realizar o meu trabalho? Vamos voltar ali para nosso supermercado Dois Irmãos. As operadoras de caixa que registram os produtos, que cuidam do pagamento, de embalagem, troco. Quais são as informações que elas precisam? Elas precisam o quê? Saber o preço dos produtos. Quem coloca os preços? Deve haver um setor ou alguém responsável no supermercado por isso. Em que momento elas precisam da informação? Elas precisam da informação no momento em que elas passam o produto pelo caixa. E como elas vão receber essa informação? Se for um supermercado automatizado, com muitos recursos de informática, essa informação ela pode estar registrada em algum computador, em algum sistema de informação. Uma outra reflexão importante é saber qual informação que nós proporcionamos aos outros, tá? A respeito do que os outros fazem, de que forma, quando. Por exemplo, se eu sou um operador de caixa, eu vou gerar informação para a área financeira da empresa. Quanto passou de mercadoria, quanto entrou de dinheiro para a empresa, quanto saiu de produto, são informações importantes. A área financeira, com essas informações, ela pode fazer o planejamento de contas a pagar e contas a receber da empresa. A área de compras vai fazer o planejamento das compras da empresa, da questão de logística, a entrega de produtos, de mercadorias, né? A área de gestão de pessoas pode controlar a quantidade de horas extras, de forma que as comunicações internas elas têm uma relação extremamente próxima com as informações em gestão de pessoas. Mas vamos adiante. Como podemos ver aqui no slide número 4, nós vemos várias áreas da empresa. Vendas, produção, logística, financeiro. Elas interagem entre si. Elas são clientes internas, mas também elas interagem com o cliente. Por exemplo, a equipe de vendas vai comercializar, vender os produtos que são fabricados pela área de produção. A área de logística, ela vai entregar esses produtos para os clientes. Ela pode buscar matérias-primas nos fornecedores. A área financeira vai organizar o pagamento das contas, as contas a receber, que são as receitas que a empresa tem. Tudo isso, a gente pode perceber que os setores interagem entre si. E o cliente interage com a empresa. Logo, também interage com esses setores. Então, nós criamos, essas interações geram muitas informações. E nós precisamos ver como a área de gestão de pessoas vai gerenciar tais informações. Por exemplo, como podemos ver aqui no slide número 5, nós podemos observar que existem dados na empresa.
Quando nós contratamos pessoas, quando nós cadastramos currículos, quando nós cadastramos a remuneração, o salário das pessoas, os benefícios que essas pessoas ganham, tais como auxílio creche, um vale transporte, qualquer tipo de benefício. Ou então um cadastro médico em relação a doenças recentes que a pessoa teve. Nós fazemos a entrada desses dados, o registro deles. E nós formamos os chamados bancos de dados, que um pouco mais adiante nós veremos um pouco mais, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses bancos de dados. E sempre que a empresa precisa, que os setores precisam, nós vamos a esses bancos de dados e vamos buscar dados e informações que correspondem à saída desses dados. Vamos ver um pouco mais. Bem, um sistema de informação, ele tem algumas finalidades básicas. Como nós podemos observar no slide número 6, nós temos a entrada, o processamento e a saída. A entrada são os registros que nós fazemos, por exemplo, avaliação de desempenho, os candidatos que nós recrutamos, a quantidade de horas extras e tantas informações e dados pertinentes à área de gestão de pessoas, à área de recursos humanos. E nós temos também o processamento, que é a classificação desses dados, a análise, o cálculo para saber a evolução das horas extras. E a saída? A saída são os relatórios. Por exemplo, quando um gestor, um chefe, ele pede esse relatório a uma determinada área da empresa. E acontece que esse processo de entrada, processamento e saída, ele gera um feedback. O que é o feedback? Feedback corresponde a uma retroalimentação. O que é isso? É um processo que vai permitir um melhoramento, um aperfeiçoamento de todos os dados e informações que a empresa gera. Consequentemente, isso vai permitir que as pessoas trabalhem melhor. Vou dar um exemplo para a gente poder entender mais. Se a gente controla horas extras, é preciso também controlarmos a produtividade, porque de nada adianta para a empresa se a empresa ela tem muitas horas extras e o ganho na produtividade não é, no mínimo, proporcional. Assim, se uma empresa tem muitas horas extras e o ganho na produtividade não acompanha esse aumento de horas extras, é preciso que os gerentes reflitam sobre essa real necessidade. E de forma que dêem informações importantes e possam tomar as melhores decisões. E a empresa, ela coleta esses dados e vai transformá-los em informação, e muitos desses dados estão no ambiente. São os fornecedores, os clientes, a concorrência, o governo. E é preciso também pegar esses dados do ambiente. Tá? Nós podemos ver um pouco mais, podemos conhecer um pouco mais sobre banco de dados acessando esse link que está aí no slide número 7. Assistam ao vídeo que vocês vão conhecer um pouco mais sobre banco de dados e veremos que é essencial para uma boa gestão da organização. Mas vamos conversar um pouco sobre a questão dos bancos de dados, especificamente aplicados à área de recursos humanos. Por exemplo, nós temos vários bancos de dados na empresa. O cadastro de pessoal, o cadastro de cargos, o cadastro de sessões, a remuneração, que são os salários, os benefícios, o treinamento. E nós temos que fazer as entradas. O que são entradas? É todo o processo de alimentação, de alteração, de registro nesse banco de dados. Por exemplo, inclusões, exclusões, a frequência dos funcionários, os adiantamentos de salário, tá? Os períodos em que esses funcionários se ausentaram por motivo de doença. E nós temos a saída.
As saídas são as folhas de pagamento, os relatórios contábeis, o período de férias dos funcionários, né? A questão do absenteísmo, a falta desses funcionários, tudo isso em função desse processo de alimentar o banco de dados. Mas é importante também sabermos que os gerentes também utilizam esses sistemas de informação gerencial em recursos humanos. Por exemplo, um gerente pode saber as tarefas que já foram executadas pelos funcionários, ou quais são as características pessoais desse colaborador, ou como está o nível de satisfação dos colaboradores. Tudo isso é importante para que o gerente possa se planejar e consiga realizar ações, consiga atingir as metas da empresa. E essas informações, elas vão ser obtidas através das saídas desses sistemas de informação gerencial. Chegamos ao fim da nossa segunda competência. Um forte abraço a todos. Leiam e releiam o caderno. Até lá.